a sexta e última mesa do seminário Mitos do Contemporâneo. Caso alguém esteja chegando hoje no seminário, a gente ao longo da semana passada discutimos mitos, né? Não são afirmações nossas, são sempre bom falar. Enfim, pressupostos pouco examinados, truísmos a respeito da arte e da contemporaneidade. A mesa de hoje tem esse tema, né? Que a arte tem intensidade discursiva. Esse é o mito que nós vamos analisar hoje. Fazer algumas rápidas observações quanto ao funcionamento da mesa. Cada um dos convidados terá entre 10 e 15 minutos para fazer considerações iniciais sobre o tema, depois do que a gente vai ter uma discussão aqui entre os convidados, os mediadores, e ao final vamos abrir para o público. E antes de passar a palavra para o Rafael para ele apresentar os nossos convidados, eu acho interessante que a gente esteja finalizando com esse tema. Eu lembro de, há alguns anos, teve uma enquete sobre contemporaneidade, se não me engano, no Prosa e Verso, e uma das respostas, acho que liga muito bem a mesa de hoje ao tema geral do seminário. Foi a resposta que o Nuno Ramos deu para o que é contemporaneidade. E a resposta foi muito sucinta. Ele contou uma anedota, que é quando ele foi numa cidade no interior de São Paulo, famosa pela sua cachoeira. Chegou lá, parou o carro na vila e perguntou: bom, aonde que é a tal cachoeira? Aí levantou um rapaz e falou assim: a cachoeira é fácil, segue ali, vira à esquerda, não tem erro, mas você precisa de um guia. Aí, mas se a cachoeira é fácil, por que eu preciso de um guia? Você precisa de um guia para te explicar o conceito da cachoeira. E no que ele conclui: a contemporaneidade para mim é isso, é o excesso de discursividade. Até a cachoeira precisa de um conceito. Então, com isso eu passo para o Rafael apresentar a mesa de hoje. Boa noite. De fato, esse é um dos mitos mais complexos. Está desligado o microfone. Boa noite. Esse é um dos mitos talvez mais cabeludos, complexos dessa série de 6 mitos que estamos discutindo. A arte precisa ter densidade discursiva. Eu gostaria de acreditar que o quórum reduzido hoje é em função do medo da chuva e não do medo do discurso ou da densidade. Na verdade, teríamos várias formas de pensar essa densidade discursiva, né? Densidade, poderíamos usar outras palavras. Densidade reflexiva, densidade poética, tem uma série de questões. Optamos por discursiva, exatamente por essa questão que o Sérgio resumiu na anedota do Nuno Ramos, que é uma percepção que acredito que existe em grande parte do público, de que a arte hoje é demasiadamente envolvida com pesquisa, com reflexão, com conceito, com uma parte que tradicionalmente para um público mais ortodoxo é uma parte não plástica da produção plástica. Então é isso que a gente quer abordar aqui. Esse mito é o mito que nós estamos querendo investigar melhor. E para discutir o mito temos 3 convidados: Frederico Coelho, que é pesquisador e professor da PUC e PUC Rio, e vocês estão com um folheto com as biografias e o resumo do tema do dia, então vocês podem ver as várias publicações do Frederico. Laura Herber, que é artista e escritora e professora da Unirio, e Pedro Duarte, que é professor também do Departamento de Filosofia da PUC Rio. Então temos aqui 3 pessoas inseridas dentro do meio universitário e, portanto, bastante habilitadas para discutir essa questão da inter-relação entre uma discursividade e a arte. Então, sem mais... vou passar a palavra para o Frederico começar. Opa, pode ser? Pode ser. Então tá ótimo. Tem que ser alguém, né? Bom, boa noite a todos, ao público. Queria agradecer muito ao convite do Rafael e do Sérgio. Eu vim aqui na mesa de quinta-feira... não está contando o meu tempo não, isso é só um prólogo. Eu vim aqui na mesa de quinta-feira passada e foi muito bom ver o debate, né, ver como é que é o formato. E apesar de nós nos conhecermos aqui nessa mesa, os 3 palestrantes,
que na última mesa, que era todo mundo amigo, o Rafael ficou tenso, que o papo ia ser muito amigável. Não sei se isso acontecerá hoje, mas queria agradecer muito ao convite, ao desafio de falar sobre esse mito, né, sobre esse tema. E como é uma fala rápida de 10 minutos, eu falo muito, eu vou ler um pouco e falar, né, durante a minha leitura, para não perder o tempo. E vai ser uma fala muito mais de colocar lacunas, apontamentos sobre esse tema, do que propriamente de trazer aqui uma definição ou uma contestação do mito em questão. Quando eu fui chamado para a mesa, eu confesso que a minha tentação, isso sem nenhum tipo de ironia, era falar sobre o que o senso comum às vezes pensa sobre as artes visuais e sobre a escrita, que é o famoso "para que escrever tão difícil sobre um trabalho ou sobre uma exposição?", né? A questão do escrever difícil, e óbvio que fazendo uma relação bem rasteira do pensamento de escrever difícil ser uma escrita densa nesse sentido, né? É o que geralmente se pensa, escrever denso ou escrever difícil para a compreensão de um público, também com aspas, leigo. Então eu vou começar aqui a leitura. Sabemos que às vezes um texto que fala sobre artes visuais pode ser tão distante da compreensão média quanto da compreensão mais especializada, pelo simples fato de não dizer muito, porém performar bastante na linguagem. E por ter trabalhado durante 2 anos no Museu de Arte Moderna, no MAN, com o Luiz Camilo Osório, e eu não era como não sou um especialista de dentro das artes visuais, vou falar sobre isso, eu tive essa experiência de ficar no museu vendo as pessoas lendo os textos de parede do museu. E geralmente era uma experiência um pouco, não vou dizer frustrante, mas era uma experiência que você via que existe uma resistência de um público que vai ao museu quando lê um texto de parede e aquele texto não traduz a ele, né, de alguma forma, estou falando muito mais do lado do público do que do lado de quem escreve ainda, não traduz a ele de alguma forma, né, os sentidos ou uma mediação mínima de informação sobre o que você está vendo naquela exposição, né? E aí você escuta a famosa frase: "para que escrever tão difícil sobre algo que eu estou vendo", etc. e tal. Então essa experiência que eu tive no MAN de ficar vendo as pessoas lendo textos de catálogo, textos de parede, fazia, né, sempre faz, eu pensar bastante na hora de escrever algum texto relativo às artes visuais. Eu geralmente, quando eu escrevo sobre artes visuais, eu não sou um curador, fiz curadorias por acaso, em algumas situações, mas eu já escrevi bastante sobre trabalhos de artistas ou para exposições. E isso sempre fica na minha cabeça, que a relação do texto ele é muito mais, pelo menos para mim, acho que a gente pode discutir isso aqui hoje, voltado para quem vai ser informado do que propriamente para o artista ou para o público que já é especializado. Essa que eu estou chamando de estetização do texto sobre arte, ou melhor, essa complexificação poética da escrita, faz com que muitas vezes o texto sobre o artista e a obra sejam tão obra de arte quanto o tema que escreve. Isso decorre, entre muitos pontos, do lugar poderoso e normativo, apesar de criativo, que o curador obteve no meio das artes. Não estou falando aqui, isso não é uma crítica ao curador, é o texto do curador, mas é uma reflexão sobre o lugar que esse texto e o curador exerce hoje, né? Desculpe o trocadilho bobo, no contexto contemporâneo da arte que a gente vive. Eu vou falar basicamente do Brasil também, porque não tem muito que em 10 minutos estender isso para outros lugares. Esses textos poéticos artísticos não são, claro, privilégio de artistas e críticos curadores. Eles também estão na reflexão teórica contemporânea. Basta lermos alguns autores que, né, já foram citados no seminário certamente algumas vezes, como o Didier Berman ou o Agamben, para ver que também na reflexão teórica hoje em dia há um espaço forte de textos com uma verve literária maior, com uma liberdade de escrita um pouco maior, apesar desses 2 autores, especificamente que eu estou me referindo, quando escrevem teoria, aspas, pesada, também conseguem escrever com total distância desses textos mais poéticos, é que eu estou me referindo claramente ao Sobrevivência dos Vagalumes, por exemplo, do Gil Berman, que é um texto bem aberto nesse sentido da narrativa sobre a arte, né? Também a gente tem que pensar que esse tipo de texto que existe hoje bastante, né, e que eu particularmente gosto, aliás, não estou falando nada mal desses textos, né, tem certa ou grande influência da entrada ou da relação que os pensadores do pós-estruturalismo francês criaram com as artes visuais, né? Isso, estou fazendo um recorte bem de um pensamento teórico brasileiro, de como a gente lida com esse tipo de universo teórico na universidade, na crítica de arte em geral. É só a gente pensar que todos os textos, né, do próprio Deleuze e Guattari, do Roland Barthes, né, do próprio Derrida, como eles se aproximaram e se apropriaram das artes visuais em algum momento como espaço de reflexão filosófica, teórica ou crítica, né, e que o tipo de texto que eles trabalhavam eram textos
complexos, densos, de certa forma, mas também com extrema liberdade de abordagem frente ao que se escrevia, né, no âmbito estrito da crítica de arte ou do texto crítico de arte daquela época. Tá? Mas o tema, claro, vai muito além da questão da qualidade do texto de arte. Creio que é positivo pensarmos aqui também no estatuto contemporâneo desse texto. Quem escreve, como se escreve, de onde se escreve, por que se escreve ainda textos sobre artes visuais e principalmente textos críticos. Claro que isso é uma fala retórica, a resposta é óbvia, se escreve porque é assim que sempre se fez, é assim que o nosso pensamento cultural, ao menos da nossa sociedade, se relaciona com o objeto estético, né? Uma relação verbal com ele, uma relação de linguagem escrita, e isso também abre brecha para um debate que a gente vai ter aqui em algum momento, mas que também não cabe aqui falar nesse tempo, que é a velha e boa pendenga, relação, briga e casamento entre a palavra e a imagem ao longo de toda a história, ao menos ocidental, das artes. Né? Não vou nem ir lá. Nosso filósofo aqui pode se aprofundar melhor sobre as questões aristotélicas da poética, etc. e tal. Né? Mas é sempre bom ter isso em mente também quando a gente está discutindo a densidade do texto de arte. É uma relação tensa entre palavra e imagem, que ora se aproxima, ora se afasta, e que ao longo dessa imensa história, a palavra geralmente teve a hegemonia sobre a imagem, algo que talvez hoje em dia a gente pode pensar que está em xeque. Essa hegemonia, não sei, também é um tempo a gente discutir. Tá? O meu lugar de fala, especificamente, e acho que talvez o lugar do Pedro também, da Laura menos, é um lugar na fronteira disso, né? Um lugar de quem está dentro e fora do mundo da arte. As artes visuais são objetos de múltiplas escritas de dentro, né? Artistas, curadores, críticos, etc., e de fora, que são os teóricos que se aproximam ou se apropriam da arte como tema para pensar questões mais amplas e que vão além das artes visuais. Essa fronteira do texto sobre a arte, da própria arte com textos que se apropriam de seus temas e obras para pensar outras possibilidades, né? Essa fronteira já não existe há muito tempo, ao menos do ponto de vista de uma suposta qualidade ou densidade específica para cada um. Não é porque não se é curador que não possa existir densidade para um texto de exposição escrito por um autor literário ou por um arquiteto, por exemplo. Não é a exclusividade de quem está dentro do meio da arte a questão da densidade discursiva sobre o objeto artístico ou estético, como a gente quer pensar. O texto de arte pode ser pensado aqui como um espaço de ação da linguagem em alguns suportes e contextos bem definidos. Nós podemos lê-lo em uma exposição, em um catálogo, em uma reflexão teórica em livros, sites e revistas e no texto da crítica. Como autores preferenciais, temos os próprios artistas, os críticos, os curadores, os colecionadores, os pesquisadores e os teóricos sobre o tema, cada um com sua perspectiva narrativa, que eu também acho que é um ponto importante para pensar a questão do texto hoje nas artes visuais. Novamente, jogamos com as variáveis espaciais de quem fala de dentro e de fora. Esses são os que falam preferencialmente de dentro, né? Curadores, críticos, artistas, etc. Isso quer dizer que são aqueles que têm contato com o cotidiano da arte, com a sua produção, circulação, exibição e valoração. E aí eu vou usar um termo aqui que o Francisco Bosco falou na mesa de quinta passada, citando um texto de um crítico literário, que é o Idel Bravelar, que são dos sujeitos valoradores, né, do pacto valorativo, que é disso que se trata também o texto da arte. Teoricamente, o texto da arte ele é um pacto valorativo, né? Ele é um espaço onde se dá valor ao objeto artístico e os sujeitos valoradores, para a gente usar essas palavras de Delvin, essas categorias, são justamente, então podemos discutir se ainda eram críticos, artistas e teóricos ligados ao mundo da arte. Tá? Mas nem sempre, né, esses lugares, digamos assim, de dar valor ao texto da arte, eles são voltados para o público. Geralmente eles são voltados para o próprio meio da arte, que se cria, né, numa relação que talvez a densidade do texto da arte venha muito da expectativa de quem está lendo esse texto, e aí a gente pode discutir em relação à mesa de quinta passada se é o público e se é para todos o texto da arte, se deve ser para todos, né? Acho que isso é uma outra discussão. E aí eu vou fazer algumas, vou chamar aqui de provocações, mas não é nada provocativo, né? Me descolando um pouco da proposta histórica da mesa, né? O resumo da mesa tem uma perspectiva histórica do lugar desse texto, como ele vai ocupando a partir do momento que o artista se torna também. Eu vou me descolar um pouco disso, vou falar mais do texto mesmo, né? Sobre o seu valor como espaço legitimador e legitimado do pensamento sobre a arte contemporânea. O texto crítico, não só na arte, sofre abalos fortes, né? Só fortes abalos sobre sua validade e pertinência hoje.
seja por uma suposta perda de qualidade comparada aos textos do século XX, seja pelo apequenamento, com duplo sentido, por favor, dos espaços de publicação desses textos. Já é chovendo molhado nos lembrar da quantidade imensa de veículos de informação impressa no país durante as décadas de 40, 50 e 60, e que não por acaso foi justamente a época em que, pelo menos no Brasil, o texto sobre arte ganhou densidade, ganhou um corpo autônomo dentro do debate das artes visuais. Óbvio que eu estou falando da geração do Pedrosa, do Frederico Moraes, de vários outros daquela época. A crise do texto crítico talvez possa também ser pensado no âmbito da ascensão do texto do artista, acho que certamente tem que ser pensado, como a mesa nos sugere, aliás, né, como tema de reflexão. É claro que artistas como, eu vou aqui falar dos óbvios, né, Hélio de Sica, Nono Ramos, Waltercio Caldas, Arthur Barrio, ou Ricardo Pasbal, para ficarmos aqui no nosso âmbito caseiro, não abriram nem abrem mão hoje em dia de textos críticos sobre o seu trabalho, né, porque eles produziram ou produzem textos críticos de qualidade sobre o seu trabalho e trabalho de terceiros, que eles não veem a validade, né, e a necessidade até do diálogo com textos críticos de terceiros sobre a sua própria obra. Fazendo um breve paralelo com a situação da literatura contemporânea, eu vou lembrar aqui de um texto da Flora Susequim, de 2010, publicado no Prosa e Verso, se eu não me engano, em que ela aponta de forma contundente o esvaziamento da crítica literária e do texto crítico em geral. Em literatura, de certa forma, ocorreu o que vemos há muito tempo em artes visuais. O escritor, seu corpo, sua voz, suas ideias, falam hoje por ele, sem precisarem de intermediários críticos entre ele e o leitor. Estou falando do fenômeno contemporâneo, que a gente discutiu até lá na FRJ, que eu estou falando com o Miguel aqui, que é isso, né? O crítico literário ficou num lugar muito pequeno hoje em dia, porque perdeu o espaço tradicional, que era o jornal, a revista literária, que validava a discussão sobre literatura do ponto de vista crítico, e também perdeu espaço porque o escritor vai ele mesmo no seminário, né? O próprio escritor fala sobre o seu livro, dá entrevista sobre o seu livro, expõe o seu corpo na relação com o seu livro, deixando o lugar do crítico cada vez mais cri-cri, digamos assim, né? O crítico vai falar como se estivesse tentando chamar atenção para algo que o próprio escritor e a editora já definiram, já fizeram release, já deram entrevista pública, etc. e tal. É sintomático Flora apontar como um escritor que consegue se estabelecer nesse novo cenário esvaziado do crítico enquanto sujeito valorador, um escritor artista como Nono Ramos. Para quem não acompanha, em todos os últimos textos da Flora, em quase todos, ela trabalha ou apresenta Nono Ramos como um nome potente, como uma presença, digamos assim, incontornável no debate contemporâneo sobre a literatura. É na obra literária de Nono Ramos, na obra ensaística e na obra plástica que teríamos um espaço potente da escrita contemporânea. Estou falando na perspectiva da Flora. E para quem já leu a obra literária de Nuno ou admira seu trabalho, pode afirmar tranquilamente que densidade é um adjetivo que podemos sim colar neles. Quem já leu os livros do Nono Ramos não são livros, digamos, convidativos para o leitor, né, que está apenas querendo uma distração na literatura, no bom sentido que eu estou falando, assim como o seu trabalho plástico. É difícil de ler... Opa! É difícil de ler... Caraca! Né? Bom, então vamos lá. Eu estou acabando. A densidade da escrita sobre arte, portanto, é contraditoriamente comparada à perda de importância do texto crítico, ao menos no seu aspecto legitimador ou pedagógico, no melhor dos sentidos que eu estou falando isso. O que fica no lugar sem tantos holofotes e papéis definidores é o artifício provocador de sentidos sobre a obra. Surgem as poéticas dos trabalhos plásticos e os usos de expressões do campo da literatura, da arquitetura, do design, da filosofia, como aliás sempre foi feito, só que cada vez mais. O que difere agora é que o texto sobre arte, denso ou não, ocupa um lugar menor na escala de interesses de quem vive o meio artístico, frente ao mercado, aos impostos, ao nome do curador, ao sucesso do artista, etc. Por fim, gostaria de citar aqui um comentário que eu vi recentemente de Fernando Cocchiarelli, numa situação que a gente estava numa reunião de trabalho, Fernando falando sobre o lugar dele de curador nessa reunião, né? O Fernando, que é crítico, curador, professor e escritor sobre arte, claro, né? Ele disse que quando discutimos sobre uma mega... né, a gente estava discutindo uma mega exposição, ele falou o seguinte, e aí eu perdi meu final, é óbvio. Às vezes enchemos as exposições de texto porque previamente as planejamos verbalmente e não sabemos como transformar isso em um olhar expositivo, em que as obras, por si só, deem conta de tamanha elaboração verbal prévia sobre isso. A distância entre a elaboração intelectual e a expressão visual é, às vezes, imensa. Podemos ir além no contexto desta mesa e pensarmos que o contrário também é válido. Enchemos exposições de ideias e sentidos prévios sobre as obras expostas e não damos conta disso no formato do texto.
O texto, por um lado, sobra e, por outro, falta. A densidade, nesses casos, é mais um dos problemas, mas não o maior. Talvez escrever de forma densa hoje seja uma defesa em relação às perdas de importância ou proeminência do texto crítico sobre a obra e o artista. Talvez possa também ser o sintoma definitivo do afastamento do público em relação ao crítico e sua função mediadora dos valores e saberes no jogo das artes. Ou, por fim, a densidade ainda se instalaria na defesa intransigente de uma fala necessária e performática sobre as obras, em uma época em que o valor do texto crítico é muito menor do que o da obra analisada. Ser obra torna-se tão esteticamente atraente quanto os trabalhos plásticos. Estou falando em função do texto. Pode ser uma decorrência disso, talvez. Ou apenas a necessidade agônica de ser denso para marcar diferença com o comum. O mito é verdadeiro. A arte precisa ter densidade discursiva, pois trabalha com muitas instâncias de significados, atravessamentos temáticos, aproximações estéticas, etc. Então, volto ao começo. Escrever difícil é ser denso? Ou a densidade resiste justamente na capacidade de constituir um discurso verbal que seja potente, comunicativo e compreendido por todos? Mas a conta nunca vai fechar enquanto não definirmos quem são os todos que acessam as artes visuais contemporâneas. O debate da semana passada tocou nesses pontos e vimos o quão está em disputa aberta a questão de quem são o público e os todos que acessam as artes visuais. Escrita e público, densidade e compreensão, exclusividade e acesso são polos que, de certa forma, definem o nosso debate, mesmo que fugindo do cerne histórico do tema. Então, só queria amarrar dizendo, para terminar, que acho que a questão da densidade, hoje em dia, ela deve ser pensada não apenas no âmbito da escrita, do que a gente está lendo, mas no lugar que o crítico e quem produz texto na arte hoje está ocupando. Um lugar que, na minha visão, a gente pode discutir isso, como todos os outros espaços críticos, por uma série de questões, é cada vez mais frágil e, por isso, cada vez mais autocentrado na escrita desse lugar crítico. Obrigado. Boa noite, né? Bom, também queria agradecer o convite do Rafael e do Sérgio e, enfim, a presença de vocês. E, bom, o legal é que realmente acho que a gente vai pegar por lugares muito diferentes e você citou essa anedota, né, que o Nuno Ramos conta. Eu leio ela de um jeito totalmente diferente. Eu leio ela como uma crítica muito específica, não a discursividade ou o fato de você ter, enfim, artistas trabalhando com texto ou muitos textos em torno das obras, mas, na verdade, há um tipo de crítica ou de condução, né, do olhar do espectador, que é um tipo de, né, de texto de bula, que é, enfim, um pouco a mesma crítica, né, que a Flora vai fazer, enfim, a redução, né, da crítica literária a uma função de, enfim, né, de mestre de leitura, de guia de consumo, né? Então eu acho que para mim o Nuno Ramos ele está apontando um problema mais específico do que a da proliferação de textos em geral, que parece que essa assertiva aqui. Agora, bom, eu ao contrário do Fred, eu impliquei com tudo nesse mito aqui, desde o precisa, densidade. O Rafael disse que a palavra podia ser outra, mas eu acho que também aqui a densidade discursiva. Então eu vou começar um pouquinho, vou tentar desdobrar um pouco, recolocando, eu acho que em questão, algumas mitologias e alguns valores embutidos nessa frase, que, enfim, eu acabei tendendo a ler como uma espécie de pergunta, assim, por pura implicância, na verdade. Bom, o toureiro precisa do touro, o moinho do vento, o balão de ar, o museu precisa do artista que precisa do museu, que precisa do artista que precisa do museu. O colecionador de arte, alguns, mas nem todos precisam de arte. A arte talvez nem precise da palavra arte. Ou, como dizia um outro, a arte não precisou esperar os homens para surgir e a arte deveria ser, talvez seja, gostaríamos que fosse, o que não precisa de precisar. A arte, se precisa, então só precisaria a posteriori. Então precisa quando já tem, então não precisa. Não precisa como necessidade de algo que falta. Precisa porque depois que passa a existir, não conseguimos conceber que, por exemplo, né, enfim, qualquer exemplo, né, de alguma arte potente, né, leva a gente a essa sensação de que aquilo não poderia existir de outra forma, né? Então,
Pode ser um título de um trabalho conceitual, pode ser uma cor numa pintura, enfim. Aí eu queria colocar uma pergunta aqui para o próprio mito aí da arte precisa de densidade discursiva. Ela precisa de densidade discursiva porque não tem ainda ou porque já não tem mais? Precisa porque achamos que densidade é um valor, né, a ser cultuado, incentivado, buscado, ou porque densidade e discursividade seriam imperativos ou aspectos constitutivos da arte contemporânea? Porque o índice de densidade discursiva apontaria para a consistência artística da arte de agora. Eu estou falando muito mais do ponto de vista, né, da arte que, enfim, dos discursos que se proliferam a partir da própria obra. Não fiz tanto essa separação entre o discurso crítico e o discurso que surge dentro da obra, né, que faz parte dela. Então, são perguntas talvez ingênuas, talvez perversas, né? Mas que eu acho, enfim, inevitáveis para a gente conseguir... Tem um apoio de microfone? Desculpa, porque realmente eu não gosto de ficar lendo. Tem alguma coisa prendendo. Tá embaixo do Tira o apoio, depois bota o outro. Desculpa a interrupção, assim, Não, tem que ser o meio. Já sofreu. Bom, eu vou continuando aqui até eles ajeitarem. Enfim, então acho que são perguntas, de qualquer maneira, que eu me fiz, enfim, enquanto pensava sobre esse mito, né? E que acho que levam, enfim, um pouco a pensar... Acho que existem dentro desse mito 3 mitos impensados, né? Mas antes de entrar nesses 3 que eu tentei um pouquinho pensar sobre cada um, eu acho que teria também uma pergunta, né? Quer dizer, essa história do mito, né? Bom, da onde vem o mito? Parece uma... Né? Eu não sei se eu concordo com a existência desse mito também. Me impliquei com tudo tanto que também depois comecei a questionar isso. Acho que isso, enfim, não sei se isso chega a ser um mito, né? Eu acho que isso talvez seja um mito, assim, muito de um grupo muito específico dentro do próprio contexto da arte. Outros mitos, acho que do seminário, eram mais abrangentes, talvez. Eu reconheço mais, pelo menos, como um mito, né? Então, eu acho que a pergunta que eu colocaria, né, assim, né, da onde vem esse tipo de afirmação, né? Enfim, da arte precisa, né? Quando a gente... enfim, por isso, para mim, isso não tinha muito cara de mito, porque tinha essa ideia do precisar, né? Parece um chamado, né, para a arte contemporânea. Ela precisa de alguma coisa. A gente está fazendo ou uma constatação. Então, quer dizer, ou lendo ironicamente a frase, ou lendo ela como uma constatação mais séria de um estado de degradação, mas, enfim, não sei se eu consigo aderir a esse mito, né? Enfim, mesmo antes de contestar, não consigo nem aderir. Então... Agora, eu acho que tem um primeiro mito implícito aí, que para mim é o mais... e que, bom, desculpa, Fred, mas eu vou ter que te espetar. Mas, É isso que a mesa para mim, quer. o primeiro mito é o da densidade, enfim, que você um pouco falou, né? Mas é o da densidade como valor, né? Acho que esse é o mito talvez mais difícil de sustentar aí, né? Porque... parece haver, acho que na construção aí desse mito, uma confusão entre densidade verbal e enxurrada verbal, ou enfim, uma presença, né, excessiva, né, de textualidade, né? Densidade verbal não tem nada a ver com 1000 palavras, né? Teria muito mais a ver com o processo de condensação da linguagem. O Ezra Pound, tem um amigo do Ezra Pound que manda para ele uma definição de um dicionário alemão e italiano que fala, né, de Dichter como condensação. E o Pound vai desenvolver a ideia de que a poesia é o máximo de sentido num mínimo de palavras. O Oswald de Andrade vai trabalhar com a ideia de poemas pílula, né? E se seguirmos assim por aí, né, a gente pode até pensar que uma imagem pode ser o resultado, né, radical de uma condensação verbal. Por outro lado, toda a literatura moderna, eu acho que é um processo de encontro, às vezes melancólico, às vezes cruel, enfim, às vezes, enfim, um pouco menos pessimista, com a inconsistência da linguagem, com a capacidade de dizer e de sustentar um sujeito, né, como mostra o Foucault, né, quer dizer, se a linguagem pudesse realmente dizer a verdade sobre o sujeito que dela faz uso,
Se a linguagem fosse realmente uma forma de veridição, se ela fosse confiável, não seria preciso, né, jurar, prometer, enfim. Né? Então a história, eu acho que tem uma história da linguagem com essa questão da densidade e da sua própria falibilidade que não dá para ser esquecida. Enfim, não importa se a gente está falando de artes visuais ou, enfim, artes visuais já num contexto em que esse visual já não é exclusivamente visual, então, enfim, arte contemporânea. Nos problemas, nos românticos, esse problema volta, né, e ele vai desencadear uma espécie de crise melancólica mesmo, né, o que mostra o Hofmannsthal na carta do Lord Chandos sobre a incapacidade da linguagem de dizer o mundo, em que o Lord, né, e o Lord tomado por uma súbita crise de linguagem, né, mas que ele vai expressar essa crise numa linguagem, na verdade, extremamente eloquente, né, prodigiosa. Mas aí mais adiante você tem já um escritor como Beckett que vai justamente intensificar a indigência, né, essa porosidade. Numa carta a Gertrude Stein, ele elogia um texto dela dizendo assim que ali pelo menos a linguagem se tornou porosa. Bom, e nos próprios textos do Beckett, eu acho que ele trabalha com a inconsistência, né? Quer dizer, essa seria uma das grandes estratégias aí dele, né? Tem um trecho do Fim de Partida em que o Ram diz vamos, e o Clove diz vamos, e ninguém se mexe. Então tem a linguagem parou de funcionar, né? Quer dizer, não tem mais uma... e ele vai tentar, assim, vai expor, né? Vai escancarar, na verdade, isso. Claro que a gente também pode fazer um papel de advogado do diabo, né? E supor que, né, que esse abandono, né, de um desejo de densidade, um desejo de não densidade, na verdade cria um outro tipo de densidade que vai ser a densidade performática da linguagem, né, dessa linguagem porosa. Enfim, eu acho que isso é uma questão que, enfim, não dá. Essa questão da densidade como valor é difícil ser sustentada assim, enfim, en passant, né? Teria que se pensar o que é isso. Parece uma coisa um pouco pomposa, um pouco... então, né, na arte a linguagem seria mais especial, mais profunda. São todas ideias sobre a linguagem que as próprias filosofias da linguagem, né, suas diferentes vertentes, de alguma maneira atacaram. Eu acho que o outro mito seria de uma suposta autonomia, e eu estou falando já um pouquinho, né, da apresentação que se segue ao mito, né, que para mim ela faz parte um pouco do mito, de uma autonomia do verbal em relação ao visual que teria existido em algum momento, que eu acho que também enfim, não sei, isso não é um ponto pacífico, né? Quer dizer, se existiria uma visibilidade puramente visual, uma linguagem puramente verbal, isso também não é garantido, né? Enfim, as discussões contemporâneas vão numa direção contrária a isso. E a outra colocação que também para mim me soa com um outro mito, que está dentro da apresentação do mito, que seria desse legado, né, da potência ou da malícia discursiva que filiaria o contemporâneo à arte dos anos 60. E aí eu acho que eu discordo um pouco dessa ideia de que a gente pode até viver um momento em que acho que assim, há uma exteriorização talvez muito grande, né, dessa textualidade, mas por outro lado você não tem artistas que pensam a própria obra e que desenvolvem uma escrita experimental, que se engajam nisso como um projeto estético, como você teve, por exemplo, no Hélio Oiticica. Esse tipo de entrega, né, o Fred sabe disso mais do que todo mundo aqui na mesa, né? Ou mesmo você pensa Glauber Rocha, ou mesmo a Lygia Clark, né? Enfim, num sentido de como ela soube, né, enfim, definir parâmetros também de leitura para a própria obra, mas eu acho que de uma forma que é diferente do que se faz hoje, mesmo quando o artista dá essas declarações, aparece, se mostra, enfim, eu acho que é uma outra relação com a própria reflexão e com a própria escrita, principalmente. Eu acho que essa aventura experimental, né, assim, e não de um discurso meio parasitário à obra, enfim, não é muito fácil encontrar um exemplo que possa rivalizar com esse. Enfim, eu acho que tem uma outra, eu pensei numa outra, tentando, enfim, desdobrar ainda o mito, que seria
Bom, então, acho que outro mito aí que seria dessa crescente, enfim, né, de que estaria aumentando a quantidade de textos e não sei, eu acho que talvez eles estejam mais visíveis, mas eu acho que não sei se é quantitativo isso. Agora, eu acho, por exemplo, interessante pensar, e aí pensar também, né, a contrapelo, a proposta, por exemplo, de um artista como Tino Segal, que vai recusar as formas tradicionais de registro das performances dele e vai optar por um tipo de registro oral, né? Que assim, um artista que vai apostar numa certa, enfim, uma garantia, né? A oralidade seria mais confiável do que o vídeo para registrar ou do que o escrito. Então ele elege algumas pessoas que podem contar como são as suas performances. Mas acho que isso também é estranho, assim, né? Apesar da ousadia do projeto dele, de todo o interesse que a gente possa ter, eu acho que se você for pensar mesmo em termos de uma crença na oralidade, uma descrença do escrito, que na verdade reconstrói toda um logocentrismo, enfim, toda a desconfiança em relação à escrita como sendo um duplo falso, né, da palavra falada, enfim, falsificador da fala mesmo. Enfim, então eu acho que eu teria um pouco esses problemas todos para colocar, assim, né, para esse mito. E acho que fica assim, um pouco uma questão de como a gente se relaciona, né? Já que a arte contemporânea não é sinônimo de arte visual, né? Existe um exercício artístico do discurso, né? Enfim, que eu acho que é potente, né? Ou é potencialmente potente. Acho que valeria a pena talvez a gente retomar alguma coisa do Robert Smithson, dos textos dele, quando ele falava do clima da visão, e ele propõe exercícios, né, para quem tem vazamentos na mente, né? Talvez essa ideia de criar vazamentos na mente, muito mais interessante do que pensar densidade discursiva. Então, não sei, eu ainda acho que a arte contemporânea é um laboratório, né, assim, importante, né, para pensar essa relação entre a visualidade e a textualidade, fora talvez de uma ideia de biodiversidade, de que, vale tudo na arte contemporânea. Mas, não, eles pegam esses mitos aí, esses memes, né? Mas, enfim, eu acho que, em vez de, acho que assim, né, tentar sustentar isso, argumentar a favor dessa textualidade, né, com um parâmetro, né, de densidade, eu acho que eu sou mais pela história do vazamento na mente, o clima da visão. Eu acho que, né, ele fala muito, né, da lama, as pessoas que têm uma cabeça, um cérebro meio enlameado, né, vão se identificar com determinado tipo de imagem e tal. Mas eu acho que seria interessante que era, em vez de reforçar, né, porque o fato da crítica ter perdido talvez força, em vez de tentar reforçar a sua importância com esse tipo de valor do denso, né, do incisivo, etc., talvez seria, né, desorganizar esses discursos, o próprio discurso crítico, os discursos, né, que são originados, acho que na experimentação artística, mas qualquer coisa que seja contrária a uma certeza, né? Como é que a gente pode, então, explorar essa discursividade numa direção que vá, né, assim, contrariando, né, eu acho que algumas certezas sobre a própria linguagem, né, enfim, então, pronto. Bom, gente, boa noite. Queria também agradecer o convite do Sérgio e do Rafael para participar do seminário, especialmente por ser um seminário muito atípico, por ter propostas muito pensadas para cada mesa. Essa da nossa mesa, como o Rafael chegou a falar, parecia a mais cabeluda. Quando eu vi as outras, eu também pensei, poxa, podiam ter me colocado em outra, que ia ser mais tranquilo. Eu pensei isso, né? E acho que, em certo sentido, eu não impliquei tanto quanto a Laura, porque eu achei que era isso que eles queriam.
Então eu pensei, não vou implicar, porque eu acho que foi feito para ser implicado, então não vou fazer isso, não vou implicar. Mas a dificuldade com a formulação talvez seja tão grande que o Sérgio, quando apresentou aqui, não falou a arte precisa ter densidade discursiva, ele falou a arte tem densidade discursiva. Porque é uma mesa, de certo modo, quase que no seu título performática. Ela já é uma mesa com uma densidade discursiva no título completamente diferente do normal e mesmo das outras. Já tem muita densidade discursiva no título, a arte precisa ter densidade discursiva, o que torna especialmente apavorante o tempo de 10 a pouquinho mais de minutos que a gente tem, que quando eu estava aí assistindo eu achava ótimo que fosse assim, e agora que eu estou aqui eu estou já desesperado. Eu vi o Fred passando por isso, estou desesperado. Mas então, vamos lá. Começar dizendo que, complementando uma coisa que o Fred falou, que eu não vou conseguir deixar de comentar, que ao ser convidado também aceitei, inclusive porque não acho, ou pelo menos não acho que apenas falemos sobre a arte, ou haja o discurso sobre a arte, porque a nossa cultura, de certo modo, engendrou assim. Existem 1001 respostas para isso, porque falamos, mas acho que a mais simples que o Roland Barthes fala em algum momento é aquela com a qual eu mais me identifico. É por prazer. É por prazer. Acho que isso está na fonte primeira de qualquer discursividade, me parece, sobre a arte, né? É um certo prazer que isso pode trazer, um prazer que não precisa querer competir, roubar a cena da obra sobre a qual ele fala, por exemplo, né? Mas um prazer de falar sobre a obra. E, de certa maneira, tudo que eu vou dizer aqui tem como pano de fundo esse prazer. Eu assisti diversas outras mesas do seminário e ao longo delas eu fui percebendo que talvez o mito mais constante do contemporâneo seja o mito de que determinados aspectos mencionados são especificamente contemporâneos. A impressão é que cada vez que a gente se aprofunda em cada um dos mitos que foram sendo discutidos, inclusive esse de hoje, né? O mito do artista como marginal, o mito da arte, o mito da arte é para todos, parece que todos os mitos, esses mitos se enraizam de alguma maneira em um tempo cronologicamente anterior ao que geralmente nós chamamos de contemporaneidade, quando a gente se aproxima deles. E acho que esse é um processo importante de consideração, justamente para que a gente tenha a oportunidade de desfazer o mito enquanto, como o Sérgio e o Rafael frisaram, tanto enquanto truísmo, lugar comum, porque o problema, quando isso acontece, é que a gente perde o sentido histórico desses mitos e tendemos a naturalizá-los, para o bem ou para o mal, que é o que eu acho que mais pega no nosso mito de hoje, porque quando eu olhava a arte precisa ter densidade discursiva, eu ficava constantemente entre achar que ele podia ser tomado como algo extremamente positivo ou extremamente negativo. E isso é um pouco do que eu vou falar também. Mas, queria frisar isso, que a discursividade da arte, ou até mesmo a densidade discursiva em torno da arte e dentro da arte, me parece um fenômeno de natureza moderna, mais do que contemporânea, ainda que ele possa sobreviver no mundo contemporâneo também. Quando a gente olha, até trazendo, já que o Fred me citou assim, né, o nosso filósofo, não foi uma coisa assim? Primeiro flamenguista e depois filósofo. Primeiro flamenguista, isso. Quando, no famoso diagnóstico sobre a morte da arte, no século XIX, em 1830, nos seus cursos de estética, quando Hegel anuncia isso, o grande filósofo moderno Hegel, é possível interpretar o diagnóstico que ele faz da morte da arte, que não significava em nenhum momento que novas obras de arte não fossem ser feitas, como um diagnóstico que está dizendo: a discursividade reflexiva se tornou tão densa que nós não vivemos mais um momento propício para a arte, vivemos um momento propício para a filosofia. Ou seja,
no início do século XIX, 1830, já está colocado, de certo modo, o problema encerrado nesse mito. Problema por quê? Porque ao mesmo tempo que está diagnosticado historicamente a presença forte do discurso reflexivo na arte, também já está apontada, eu com boa vontade diria como pergunta, para o Hegel não é uma pergunta, mas eu diria como uma pergunta, se é possível a arte de alguma maneira se transformar para se acasalar a essa discursividade, ou se essa discursividade reflexiva significa a sentença de morte da arte. Então, não é de hoje que a questão do discurso é tão importante assim. Mesmo, inclusive, a questão do discurso da produtividade discursiva dos textos de artistas. Para mim, o maior exemplo é o pai da poesia moderna, Baudelaire. Baudelaire é um poeta e é um crítico e um teórico, e hoje nós lemos as suas poesias, não sei se com a mesma ênfase, mas quase com a mesma ênfase que lemos textos como O Pintor da Vida Moderna. Então, a produção discursiva e a produção artística, que nem sempre podem ser divididas tão bem assim, atravessam a arte moderna, desde o romantismo, pelo menos, de uma maneira quase indiscernível em diversos aspectos. Então, também é difícil quando a gente coloca assim, quando a gente pensa se a arte precisa ter densidade discursiva, como se, no sentido um pouco, a Laura mencionou isso, o que é esse precisa, eu também me interroguei isso, o que é esse precisa, porque de certa maneira, não sei se faz sentido de perguntar precisa ou não precisa. Se tivesse que responder de chofre, a formulação ajuda a dizer que não precisa, porque você pode dizer não precisa, mas pode ter. Então é mais fácil responder assim, mas também aí suscita menos tensão. Para trazer para o contexto brasileiro também, a própria proposição do mito abaixo, quando ela é mais desdobrada pelo Sérgio e pelo Rafael, já aponta para o fato de que não é um mito tão contemporâneo quando cita, por exemplo, a produção dos manifestos. A produção dos manifestos naquilo que o Arthur tanto chegou a chamar de era dos manifestos. Se o modernismo foi uma era dos manifestos, eu tenho alguns problemas com esse diagnóstico dele, mas ele tem pelo menos ele é bom pelo menos em atentar para justamente o fato de que o peso discursivo ali já está muito presente. E isso aparece lendo a correspondência do Manuel Bandeira com o Mário de Andrade, por exemplo. O Mário de Andrade se mostra em diversos momentos muito inseguro com o fato de que ele está escrevendo poesias, mas ele acha que aquilo parece ensaio, estudo. Ele diz, os meus poemas não são só arte, são polêmica e teoria também. E ele diz isso inseguro da vocação de poeta puro, por assim dizer, como se o intelectual combativo estivesse roubando, de certo modo, essa essência de poeta puro, que ele reconhecia no próprio Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira chega a responder para ele numa das cartas, quase simploriamente, a arte moderna é difícil e precisa ser explicada. Ele chega a dizer isso. A arte moderna é difícil e precisa ser explicada. E de certo modo, essa dificuldade da arte moderna inserida nesse contexto não é uma dificuldade qualquer, mas tem muito a ver com a dificuldade de uma proposição nova, diferente, que talvez não exija, portanto, necessariamente explicação, mas que possa ter a ganhar através de uma discursividade que a acompanhe, mesmo que não seja exatamente uma explicação. Essa discursividade que a acompanha, além do mais, como no caso dos manifestos me parece cada vez mais isso, essa discursividade ela mesma talvez seja também artística, mesmo quando não localizada numa pintura, num poema, numa escultura. Ler o Manifesto Antropófago, ler o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, é uma experiência tão teórica quanto é poética, quanto é política, me parece. Acho que essas três dimensões estão em jogo nos manifestos. Não é por acaso que o Carlos Drummond de Andrade escreve numa carta que o Manifesto da Poesia Pau-Brasil é bonito mesmo. O Manuel Bandeira diz que é uma obra de arte,
né? E o Caetano Veloso, muito depois, vai dizer também que é de uma beleza estonteante. Vejam que a qualificação é de belo. Não é que o manifesto é inteligente, isso também tem, mas não é que é inteligente, aguçado, me interessa destacar que ele é também belo, como se, portanto, esse discurso tão decisivo, especialmente a partir da arte moderna e provavelmente também na arte contemporânea, também não precisa ser um corpo estranho à arte, como se quando a gente fala arte precisa ter densidade discursiva, se falasse de um discurso extrínseco a ela, em primeiro lugar, e que esse discurso extrínseco não tivesse ele mesmo parte na arte. Estou falando isso porque, como eu tinha dito no início, a ambiguidade que talvez traga na sensação diante do título dessa mesa, a arte precisa ter densidade discursiva, é que, de um ponto de vista mais teórico, talvez a gente ache essa frase algo positivo. O Lorenzo Mami, anteontem, aqui, comentando o trabalho do Olafur Eliasson, estava dizendo, em certo momento, disse assim, o trabalho dele às vezes me parece bombástico, mas com um efeito que se esgota mais imediatamente. Ele dizia assim, ele dizia, não produz discurso. Ele usou essas palavras. Não importa tanto o julgamento particular do artista, que pelo que eu entendi ele gosta um pouco ou não gosta tanto, fica meio no meio tempo pelo que eu entendi, mas não importa tanto isso. Importa que a maneira pela qual ele analisa revela que a produção de discurso a partir daquela experiência estética teria um signo positivo, ao contrário de um esgotamento mais imediato no efeito bombástico. Isso de um lado. Por outro lado, entretanto, quando a gente pensa numa perspectiva mais leiga, parece que a arte precisar ter densidade discursiva é um defeito, é um problema da arte, porque se esperaria da arte uma espécie de autossuficiência na sua autonomia, pela qual a experiência imediata fosse o bastante. E pedir qualquer coisa além disso parece quase um atentado à qualidade de uma obra. Sobre isso, entretanto, talvez a gente pudesse, pegando aquela formulação que eu tinha feito antes, dizer que talvez a arte não precise ter densidade discursiva, o que não quer dizer, entretanto, que ela não tenha em si mesma densidade discursiva e que ela não possa ter uma densidade discursiva produzida por ela mesma em quem está diante dela. E o crítico talvez seja a figura por excelência da produção de discurso e, portanto, de uma resposta a partir da qual uma densidade discursiva se cria graças à obra. Eu, no ano passado, fui dar um curso sobre Caetano Veloso e teve uma pessoa que comentou, uma aluna minha comentou, eu não vou fazer isso porque, não vou fazer esse curso seu porque para mim a arte não precisa de explicação, ela dizia. E eu só consegui responder para ela que eu concordava, a arte não precisa de explicação, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter o que falar sobre ela, são duas coisas completamente distintas. A densidade discursiva não tem que ser uma explicação necessariamente da obra em outros termos, mas como uma obra não o Fred dizia em algum momento aqui, às vezes sobra, às vezes falta, tudo sempre sobra e às vezes falta. Não há coincidência plena de coisa nenhuma com coisa nenhuma. Tudo está sempre escapando de alguma maneira. Então, nesse sentido, não me parece que haja uma insuficiência, uma incompetência de uma obra, muito pelo contrário, nesse sentido, na sua produção discursiva. E especialmente, o exemplo que eu dei ainda me obriga pelo menos fazer essa menção em obras como, por exemplo, a de um Caetano Veloso, que já são elas mesmas de uma densidade discursiva fenomenal, que não negam, entretanto, o apelo estético que essa obra tem enquanto produção de imagem poética. Eu lembro de um debate, a Laura, com o Felipe Scovino, ali na Gávea, uma vez que eu acho que o Chacal te fez uma pergunta, que eu achei uma boa pergunta, porque tudo estava se encaminhando para uma versão um pouco mais tradicional da discussão, que seria mais ou menos assim, mas você não sente, você vai para as artes visuais quando você sente a insuficiência da escrita? E se discutia isso, e o Chacal perguntou assim, e o contrário não tem? A insuficiência do visual, e aí a gente vai para a escrita,
né? Então, não sei se insuficiência é a melhor palavra, mas o trânsito entre uma coisa e outra não me parece algo que seja um problema nem para um nem para outro. Nas proposições ainda que o Sérgio e o Rafael passaram para a gente abaixo do título para a gente pensar aqui, tem duas formulações provocativas, assim, provocadoras, que eles dizem assim: num certo momento se disse que uma imagem valia mais do que 1000 palavras. E, entretanto, essa frase parece hoje ser substituída por uma imagem não vale nada sem 1000 palavras. Né? Falando justamente do excesso de discursividade. Antes uma imagem valia mais que 1000 palavras, agora uma imagem não vale nada sem 1000 palavras. Quase como se numa certa perspectiva, acreditar que uma imagem vale mais que 1000 palavras fosse ao encontro de um certo prazer, de um imediatismo ingênuo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma imagem, ela se resolve com ela mesma. E, de outro lado, dizer que uma imagem não vale nada sem 1000 palavras vai ao encontro de um prazer, de um intelectualismo exagerado. Mas eu gostaria de propor uma terceira formulação, que seria: uma imagem só dá 1000 palavras quando ela vale. Quer dizer, de certa maneira, só aquela produção estética ou aquela obra de arte que de fato vale é capaz de produzir uma discursividade a partir de si própria. Evidentemente, eu não estou falando aqui de uma discursividade completamente alheia que vai, por exemplo, ficar simplesmente lendo sociologicamente a obra a todo instante, como se a obra não tivesse subsistência nenhuma. Porque acho que a arte dá o que pensar. E na medida em que dá o que pensar, dá o que falar. Um filósofo ainda anterior a Hegel, com medo de acabar no Platão, mas um filósofo ainda anterior a Hegel, Kant, que bom, Kant definia nesse sentido, numa definição que eu acho estupenda, definia o que é ideia estética assim: a ideia estética é uma representação da faculdade da imaginação que dá muito a pensar, sem que, contudo, qualquer pensamento determinado, ou seja, qualquer conceito, possa ser-lhe adequado. E que, consequentemente, nenhuma linguagem alcança inteiramente, nem pode tornar inteiramente compreensível. Eu acho estupendo isso que o Kant diz, porque ele está dizendo que a ideia estética, primeiro, tudo bem, é uma representação da faculdade da imaginação, não vou entrar nisso, mas é uma representação da nossa faculdade de formar imagens, mas que dá muito a pensar, ele diz. Porém, dá muito a pensar sem que um conceito definido possa lhe ser adequado. Ou seja, dá muito a pensar, mas a gente nunca fecha completamente esse pensamento e consegue determiná-lo através de um conceito. E por isso, nenhuma linguagem alcança essa ideia estética inteiramente, mas eu sublinho inteiramente, porque quer dizer, então, que as linguagens conseguem, de algum modo, roçar, comentar criticamente a obra. Ora, nesse sentido, como eu dizia, a arte dá o que pensar e dá o que falar, e isso faria com que ela fosse instigadora de uma densidade discursiva. Densidade aqui num sentido que eu considero positivo, porque às vezes densidade pode parecer para nós nesse título algo que é simplesmente enfadonho, né? É engraçado porque a gente, hoje em dia, às vezes parece que a gente esqueceu que, às vezes, alguma coisa nunca ter densidade pode ser muito enfadonho também, né? Tudo sempre ter uma densidade baixa também é muito chato, né? Desse ponto de vista, eu vou concluindo aqui, desse ponto de vista, eu chamaria a baila um filósofo, poeta, crítico, tudo isso misturado, que foi o Friedrich Schlegel, romântico alemão, que já lá, em 1795, mais ou menos, debochava completamente daquelas pessoas que consideravam que estavam dando um testemunho do seu grande amor pela arte, na medida em que defendiam que a única resposta possível diante de uma obra seria e mais nada, né? Porque a obra de arte teria uma plenitude autossuficiente tão grande
que qualquer palavra, que qualquer discurso macularia aquela pureza intrínseca, né? Ele diz, mais ainda depois ele diz assim, aqueles que acham que qualquer comentário é capaz de destruir o seu amor pela arte é porque não amam a arte de uma vez por todas, porque para quem ama a arte propriamente, nenhum discurso vai acabar com esse amor, muito pelo contrário, e esse é o conceito de crítica de arte do romantismo alemão, nesse sentido, muito pelo contrário, né? Para aqueles que amam a arte, a crítica bem entendida, ou seja, a crítica não como uma mediação que explica ao público o que a obra é, e nesse sentido a crítica evidentemente não é o texto de parede do museu, que tem uma outra função, né? Mas a crítica entendida não como mediação comprometida com o público, mas a crítica entendida como compromisso com a obra e com a intensificação poética da própria obra. A crítica é, pelo contrário, um prazer a mais para aquele que ama a arte, porque o que ela faz é desdobrar e potencializar a experiência ali já constituída. Como dizia o Novalis, melhor amigo do Schlegel, né, aquilo que é completo e acabado só pode ser fruído. É só o incompleto que nos leva adiante. Vou terminar. Obrigado, Pedro. Bom, obrigado. Eu estou entre lidar com uma imensa densidade dessa mesa e com a sugestão, talvez, da Laura, de que há um mito da densidade discursiva. Entre dois polos aqui. Mas, enfim, eu queria tentar, pelo menos, amarrar duas pontas aqui, pegando algo que você citou no começo da sua fala, Pedro, do Hegel, né, essa sugestão sua de leitura desse mito através do Hegel, né, de que o carrasco da arte teria essa densidade discursiva, num certo sentido, né, de que não permitiria mais isso. Porque, claro, isso nos remete a isso colocaria nesse papel de um carrasco da densidade discursiva um artista bem paradoxal para esse lugar, que é o Warhol. Né, de uma vez que o Hegel é retomado pelo Danto, localizando no Warhol um lugar justamente onde só resta arte e filosofia. Né? E eu trago o Warhol, na verdade, pensando um pouco na Laura também, e no Fred, né, nos modelos de artistas que eles trouxeram, de escritas de artistas que eles trouxeram. A Laura fez uma espécie de uma posição, quer dizer, falou de uma ideia de aventura experimental, né, de uma certa estrutura da arte, versus talvez um discurso parasitário, né? Lembrou do Hélio, lembrou do Smithson, que tinha aquela performance de escrita muito calculadamente desafetada, que perto do Warhol também não é nada, né? Porque, assim, né? E eu acho que o Warhol parece uma figura interessante, aonde ele se encaixa nisso, né? Porque, evidentemente, é parasitário o discurso dele mesmo na obra, ao mesmo tempo assintosamente, né? Ele diz, há muito discurso em cima disso, mas também é um discurso que se nega, quando ele diz assim, basta olhar na superfície dos meus trabalhos, eu estou lá. Então, assim, há uma segunda superfície parasitária, mas ao mesmo tempo não é só isso, não é parasitário nesse sentido que você colocou, evidentemente, né? Contemporâneo. Então, mas parece ser um artista cujo próprio discurso complica um pouco, talvez, o nosso próprio mito, quem sabe, mas complica algumas ideias que colocaram aqui. Então, não sei, eu queria começar de repente com você. Não, eu acho que o Warhol, não sei se complica, eu acho que o Warhol, assim, né, é uma escrita performática, né, ele continua ali naqueles textos, enfim, todo um repertório, né, enfim, do comportamento dele na noite, nas festas, né, eu acho que ele tem uma escrita que eu não acho parasitária, eu acho que ele realmente assume, eu acho que essa condição baixa, né, de pouca densidade, que não tem nada a ver com monotonia, pelo contrário, mas pode até ter a ver com acho que tem a ver com uma perda do prestígio que ele consegue reverter em próprio favor, né? Como ele conseguia fazer com quase tudo, né? Quer dizer, com a própria perda da aura, etc. Eu acho que ele cria mais um problema para essa discussão. Não sei se tanto... Eu não acho que seja parasitário, eu acho que também é calculado, eu acho que tem uma carga de teatralidade, mas eu acho que ele assume, ele toma a linguagem como uma questão performática. Então, assim, tá totalmente, eu acho que, assim, nesse sentido ele tem muito mais a ver com os escritores modernos, porque eu acho que, por exemplo, Pedro faz uma leitura do moderno muito colada no romantismo, quer dizer, eu acho que tem uma ruptura moderna com esse romantismo, que enfim, que está ali, talvez muito bem expressa no Beckett, Gertrude Stein e tal,
que é uma outra, vamos dizer, um outro grau, né, de consistência, né, inconsistência. Mas eu vejo o Orwell aí, ele joga com uma aparência de inconsistência e de superficialidade, né, dentro do próprio texto, que eu acho que é pura performatividade textual. Assim, nesse sentido, ele é um escritor assim, moderno, contemporâneo, né? Então eu acho que eu não veria aí assim, eu não sei se claro, tem muito mais, a gente poderia dizer muito mais sobre os textos dele, mas acho que não tem a aventura, né, teórica das formulações. Eu acho que o Hélio, né, enfim, o próprio Glauber, a questão de uma revisão crítica também da própria cultura, mas eu acho que tem que seria interessante pensar, né? Mas acho que é eu não acho menos calculado do que o Smithson. Eu acho que o Smithson ele é romântico às vezes nas imagens, né? Enfim, numa certa ideia de fluxos mas não sei, acho que tem a ver com perda de prestígio assumida assim de uma maneira muito incisiva no Orwell, assim, a perda de prestígio, né, da imagem, né, que enfim que serializou e que já se esvaziou, enfim, entre o simulacro e a representação, e no discurso também, enfim, mas enfim, teríamos que também pegar um pouco caso a caso, mas eu vejo como uma escrita performática mesmo, não que a dos outros não seja, mas a dele eu acho que é uma performance de uma identidade, enfim, superficial, mas que é um jogo, né, da superficialidade, né, Não, eu queria só uma coisa boba acrescentar também, que pensar que o Orwell é um artista de uma geração nos Estados Unidos que vem logo depois do Clement Greenberg, né, do artista que tinha acabado com a narrativa, né, o Smithson também, toda essa geração, acabado com a ideia de narrativa ou de qualquer aproximação literária, vamos usar essa expressão, na obra de arte. Então, né, os escritos do Orwell geralmente são sobre a vida de artista, não sobre a arte dele. Outro mito, né? Exatamente. O Orwell escreveu sobre o entorno dele, sobre as coisas dele. O trabalho dele em si, quando você vai... É até frustrante você procurar sobre a obra do Orwell nos escritos dele, geralmente está num lugar menos denso, digamos assim. Mas acho que está nos temas, quando ele reflete sobre dinheiro. Sim, exatamente. Ele desloca para o discurso reflexões que esperariam que ele fizesse sobre sua própria obra plástica. Ele fala, isso aí já está esvaziado, está tão esvaziado já que só... A gente já pode começar a falar outras coisas? Só complementar uma coisa. Não, eu só queria falar, né, igual o deputado, a Laura me citou, eu gostaria... Não, só dizer que eu concordo com você. Quando eu falo acho que o interessante da mesa, né, primeiro dizer que é muito bom ser de uma geração que a gente tem 3 falas assim e me colocando dentro logo mesmo, que eu estou aqui, óbvio, né? Acho legal ouvir vocês dois falando. Não estou falando de mim. Não estou aqui. Estou ali na câmera. Não, ouvir vocês dois falarem, pessoas que eu acompanho há muito tempo, por vários caminhos aí da vida, é muito, muito, muito bom, assim, né? Estamos vivos aí. Mas eu quero só falar que eu acho que é interessante ver que as falas falaram de pontos de vista um pouco diferentes sobre o tema, né? Eu realmente me apeguei sobre o ponto de vista do leitor desses textos, né? O que é a densidade para esse leitor? Quem é o leitor de texto de arte hoje em dia? É o meio mesmo? Há um leitor comum? Há um leitor não especializado? Há uma busca desse leitor não especializado, como a literatura às vezes se bate hoje em dia, no lugar, né, de me fecho na forma ou me abro para o mercado de 1 milhão de exemplares, sei lá, né? Então, acho que já a questão de densidade, quando eu falei que eu acho que o mito ele é fato, ele existe no sentido de que sim, se espera uma ideia de densidade, mas a densidade, aí você falou perfeitamente, densidade não quer dizer qualidade, nem quer dizer escrever muito, nem quer dizer, né? Densidade eu acho que é porque é um tipo de objeto, quando a gente se escreve, que demanda um certo, vou usar uma palavra horrível, né? Mas demanda um certo preparo para lidar com questões que estão ali postas, né? Só a fala do Pedro mostra que a gente pode levantar um tapete e ir até Platão e voltar, se quiser, falando de uma obra qualquer, digamos assim, né? Então acho que é mais disso que eu positivei a ideia de que existe sim uma presença dessa discussão de densidade. Agora, eu falei tudo buscando justamente o contrário disso, que essa densidade, quando for buscada enquanto diferenciação do texto da arte para as outras escritas, ela vai para o buraco, porque ela vai afastar o leitor, o artista dá conta disso também, e aqui leitor, óbvio, não é o leitor de literatura, é o leitor que eu estou falando, que tem vontade de ler esses textos, né? E
E vai ficar num lugar complicado. Por isso que eu tentei colocar um pouco que quanto mais a crítica se esvazia como lugar de legitimação do objeto ou da temática da arte, mais ela se apega a um discurso poético, ou ela mesma virar uma obra em si, porque quem está lendo? Quem está lendo? É o texto de parede, que é um suporte super específico. Mas geralmente é onde as pessoas mais ficam alheias ao leitor. É no texto da parede das exposições, que é a hora que o cara... Muitas exposições hoje em dia não tem catálogo. Onde é que o curador vai colocar o seu texto? Na parede, né? Não sei lá. É uma longa discussão essa também. Né? E sobre o prazer, só um único comentário. Eu também adoraria viver nesse mundo. Eu também gostaria de que nós relacionamos com os objetos da arte por prazer. É porque nós estamos olhando de fora. Porque quem está dentro, ele é polido pelo olhar por prazer, eu acho. Porque o sistema da arte, ele não quer só prazer, né? Ele quer outras demandas, digamos assim. Então, para quem não vive do cotidiano do sistema da arte, vamos usar essa expressão da mesa passada, ou do dia a dia das artes visuais, eu também tenho essa relação. Eu só me aproximo do que eu tenho prazer. Eu posso, um cara me chama para escrever, eu falo, cara, não é meu trabalho. Agora, quem vive da lida de ganhar dinheiro escrevendo sobre arte, o prazer às vezes fica num lugar complicado, pacas, né? Pedro, não. Tréplica não. Isso não é debate de governador. Pedro, você quer responder a questão do Warhol? Não, eu ia falar uma frase. Era uma frase sobre o Warhol só. É que eu acho que nos escritos, o pouco que eu conheço dos escritos do Warhol e na obra do Warhol, eu acho que tem um ponto de uma estratégia muito semelhante, que é uma espécie de ironia da superficialidade autoconsciente. Com o evidente paradoxo que isso tem, porque na medida em que ela se torna autoconsciente, ela já não é superficial propriamente e deixa de ser uma ironia fortuita, pelo menos. Então eu acho que tem, concordo com a Laura, que é completamente, não é nada, como você na verdade falou que não é nada por acaso, era só essa frase. Eu estou muito interessado na evolução dessa mesa, porque a gente, nos primeiros 5 meses, né, tivemos assim, relativamente pouco questionamento do mito, né, da questão do mito, do fundamento do mito. E o mito a gente trouxe aqui muito como uma proposição essencial, que é potencialmente enganadora, mistificadora, mas que contém sempre um grão de verdade. E eu achei fascinante ver que tivemos uma pessoa que se identificou com o mito, conseguiu se reconhecer no mito até certo ponto. Não, consegui reconhecer, desculpa. Eu consegui reconhecer que o mito é válido como um tema de debate. Eu não escrevo denso, não. Tá, mas... Mas eu reconheci o mito. Acho que o mito é válido como debate. Uma pessoa que não se reconheceu no mito, que eu acho muito interessante, porque reconheceu os outros mitos, e é uma pessoa que... Reconheceu o mito. E aí uma pessoa que tentou historicizar o mito, historiar o mito. Isso eu acho, como historiador, evidentemente tem um apelo para mim. E eu gostaria de partir dessa questão que você voltou para Hegel e Kant, que é um momento decisivo histórico nessa questão da relação imagem-palavra, discurso com objeto artístico, e me lembrou uma frase famosa do Jacques Rancière, que o Rancière fala que a revolução política é filha da revolução estética, né? E isso não é uma frase programática. O Rancière não está afirmando que isso é uma forma de que a arte procede sempre. É uma afirmação histórica, né? Ele está se referindo especificamente à questão de que no século XVIII, na época do iluminismo, pessoas como Winckelmann, agora me fugiu o nome. Uma série de pensadores começaram a lidar discursivamente e historicamente com a produção artística. E que, no entendimento do Rancière, não é um entendimento, evidentemente, que não possa ser questionado, mas no entendimento do Rancière é justamente a aplicação do discurso à produção artística, que daí que vai nascer todo o engajamento político que a gente identifica com o século das luzes. E aí me interessou pensar sobre isso, né? Se o Rancière tem razão, então a aplicação do discurso à arte é justamente um ponto de partida
da modernidade na arte. E aí eu queria ouvir vocês falarem sobre essa questão, comentarem essa posição desse casamento entre discurso e produção, e aquilo que é tradicionalmente como produção plástica, artística, ser um casamento estável ou instável historicamente. Não sei se você quer começar, Pedro. Nossa, querer eu não quero. Não sei, pensei não sei exatamente o contexto em que a frase do Rancière está colocada, mas pensei que, de certo modo, as revoluções políticas da época moderna, que, como já disse um historiador, é a época das revoluções, poderiam ser muito bem descritas as revoluções como querelas entre antigos e modernos. E como a gente sabe, a querela entre antigos e modernos se inicia, entretanto, como uma querela estética, né? E na medida em que essa querela se instaura, os modernos também passaram a ter um compromisso aparentemente extra-artístico, mas talvez cada vez mais interiorizado pela própria arte, eminentemente discursivo, né? Porque mais tarde, mas não tão mais tarde, de certo modo, dependendo de como a gente considera, os manifestos vão proliferar tanto, né? Porque, de certo modo, há um embate colocado pelo qual é preciso brigar pelo direito de certas obras existirem, por exemplo, né? Então, quando os manifestos... isso é uma coisa que eu vou aproveitar para mencionar, que é muito curioso, que a gente sempre pensa em manifestos, vanguardas, e coloca na conta das vanguardas e dos manifestos o caráter bélico, militar, que a própria palavra vanguarda evoca, né? Mas quando a gente vai analisar historicamente, é muito comum que o caráter bélico tenha partido primeiro de quem não escreveu o manifesto, de quem não era de vanguarda. Quem bate primeiro é Monteiro Lobato, na Anita Malfatti, não é o contrário. Então, tem uma dinâmica da entrada da discursividade na arte, agora falando por parte da própria arte, num sentido que a gente passou a usar essa palavra com muito mais temor, né? Mas ela era quase, você vai lendo os textos, né? Do início do século XX, do século XIX, falar de revolução era uma coisa quase trivial, né? A palavra revolução, ela pipoca em tudo que é canto, e nos textos estéticos, nos textos de artistas, nos manifestos, muito, né? E essa entrada da discursividade, portanto, se coloca dentro desse contexto. Vou parar para eles poderem falar também, porque senão... Não, eu só também falar super rápido que, nesse sentido, eu concordo com a Laura, né? Eu acho que essa divisão histórica que a gente trabalha, estuda, e sempre tem relação entre palavra e imagem, ela é muito mais externa do que da própria produção, digamos assim, para ser bem rasteiro nessa discussão. O artista em si, ele não para pensar nisso, né? Se tiver isso falando historicamente, né? Todas as querelas famosas, né? Lá Bom, aí não vou nem resumir essa história, né? Que vai desde lá do Paragone, né? Do Paragone, Laocoonte, todos os marcos, digamos assim, desse momento que se define palavra para um lado, imagem para o outro, né? A tentativa da imagem ser mais do que 1000 palavras, a tentativa da palavra, isso tudo é uma decorrência. Essa própria frase, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, é uma tentativa de acabar com o lugar poderoso da narrativa da palavra no lugar da imagem, né? E a gente vai vendo aos poucos que todas as libertações da imagem em relação à palavra resultaram sempre numa certa volta, digamos assim, dessa discussão, que hoje em dia é uma discussão que, o trabalho da Laura é um trabalho que mostra isso perfeitamente. Essa frase, essa pergunta do Chacal, acho que a resposta, imagina a resposta da Laura, assim, uma coisa não esvazia a outra, uma coisa alimenta a outra, né? Ao contrário, o tempo inteiro. Então acho que essa discussão histórica, da relação palavra-imagem, do discurso da arte ser algo sobre a imagem em si, já está muito embolado hoje em dia, né? Não tem mais muito limite para você definir onde começa a imagem, onde termina a palavra, pelo menos numa discussão sobre artes visuais. A não ser que você esteja falando de campos muito pacíficos. Você vai analisar a obra de um pintor tradicional, está pacífica essa discussão ali. O cara trabalha com questão figurativa, tal, você vai enfiar uma narrativa ali, etc. Saindo desses campos pacíficos, isso hoje em dia já virou
inclusive o próprio texto da arte, né, o texto crítico, quase criando imagens permanentes para falar. Bom. Bom, enfim, não sei, também não sei se tenho muito a acrescentar, não. Eu acho assim, eu vejo, enfim, de uma perspectiva mais de que essa divisão, ela vem sendo questionada, né? Ela pode ser historicizada, localizada. Você tem, antes dos manifestos, né, os tratados de pintura, essas discussões todas. Agora, você também tem toda a valorização hoje, por exemplo, da obra do Warburg em função, né, dele conseguir, enfim, né, exteriorizar ou mostrar as fontes literárias, na verdade, da pintura renascentista. Enfim, mostra outros amalgamentos entre texto e imagem, outras dependências, né, da pintura, né, em relação à literatura, enfim, um pouco ao contrário de algumas histórias da Renascença. Mas, não, na verdade eu queria falar sobre... Eu vou voltar atrás da história do prazer, que esse é outro mito. Ah, não, mas eu só escrevo sobre arte por prazer. Bom, mas isso também é um pouco, né, é um mito particularmente perigoso, porque eu acho que quando você se coloca criticamente, né, assim, como crítico mesmo, ou de literatura, de qualquer arte, você às vezes escreve por desprazer que aquilo te proporcionou também, né? Eu falei isso. Mas eu falei que você escreve por prazer da escrita. Ah, nem sempre também. Eu escrevo pelo prazer da escrita, eu acho isso fundamental, mas não é que necessariamente o objeto tenha que ser, não é para ser celebrado, não é isso. Eu tava falando pro Fred porque ele falou, escrever, por que a gente escreve sobre arte? Aí ele falou uma coisa, que tem uma conjuntura real, que é verdade. Qual é a demanda ainda, até hoje, de escrever sobre arte? E aí você falava uma coisa histórica, a nossa cultura estimulou... Eu não escrevo com a minha cultura, eu escrevo porque eu tenho vontade, desejo. Tem desejo e prazer em jogo, pra mim. Mas não tudo bem, mas eu mas acho não que pra celebrar necessariamente. Mas esse é um mito eu acho que o Fred está falando das demandas das demandas de fora. Eu acho que tem uma demanda, às vezes, que é interna, que não é uma atitude masoquista, eu vou escrever porque eu quero sofrer. Não, é porque a gente está pensando sobre objetos artísticos e tem alguns que são particularmente estimulantes na sua pouca, assim, na sua falta, na verdade, de estímulo, né, prazeroso. E eu acho que isso é perfeitamente cabível. Então eu acho que, assim, é muito fácil a gente resolver essa equação da escrita crítica com a questão do desejo e do prazer, mas acaba que também é um esvaziamento, eu acho, da discussão, porque um dos problemas que está sendo apontado por alguns críticos sobre enfim, talvez a diminuição desse espaço crítico, não é só uma diminuição dos espaços institucionais onde ela acontece, mas é um pouco uma falta de ambição crítica de, enfim, se colocar em posições mais incômodas também. Quer dizer, eu acho que é um pouco o que vive, porque eu acho que não é tanto o seu caso, mas eu acho que quem escreve no campo das artes visuais vive um pouco isso. Você acaba escrevendo sob uma demanda muito imediata e tal, não há uma crítica, assim, para pensar, né, assim, para recuar às vezes, né, não ser uma crítica mais de apresentação de uma obra. Então, eu acho que isso seria um lugar aí para pensar essa discursividade ou essa reflexão. Então, eu acho que, assim, não acho que o prazer seja o único legitimador do texto. Estou vendo que a gente vai ter muitas réplicas e tréplicas. Não, vamos lá, vamos pro público. Eu tenho só um esclarecimento. Não, tranquilo. Só um esclarecimento. Eu diria um mito de cada vez. Mas só um mito de cada esclarecimento. vez. Só um esclarecimento. É só que eu não falei que o prazer é o único legitimador. Não, nem eu só disse isso. que você disse isso. Um mito de cada vez. Eu queria abrir para perguntas do público, porque temos que sair pontualmente às 9 horas. E eu gostaria que o público tivesse uma oportunidade de colocar suas perguntas. Alguém tem uma pergunta para colocar? Então, eu fiquei pensando sobre o debate que aconteceu aqui, enfim, o seminário, né? Eu não acompanhei nenhum dos outros dias, também não conheci o evento, na verdade eu estava passando e acabei vindo para cá. E aí eu fiquei pensando... Olha lá que você vai perguntar, então. Então, e aí eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? Se a exposição está aberta para o público, né? Se o seminário está aberto para o público,
se o texto que está lá, feito pela curadoria, está lá para ser lido, né? Será que para chegar nesse texto eu preciso antes, então, ter me embasado, ter lido para poder entender esse discurso, né? E também fiquei pensando nisso, assim, se... eu não sei como é que vocês discutiram a questão da arte contemporânea, né? Se ela realmente serve para todos. Desculpa, por favor, perdão. Não sei se a arte contemporânea serve para todo mundo, mas eu fiquei pensando também para quem será que é esse discurso, esse seminário que aconteceu aqui, né? E se é possível na sociedade que é altamente voltada, baseada na força do discurso, no discurso da autoridade, né? Se é possível questionar o discurso da autoridade sem antes assumir esse discurso de autoridade, né? Isso aí, foram as dúvidas que me surgiram, assim. Bem-vindo. Obrigado. Alguém quer... Desculpa, perdão, só mais uma coisa, né? Pensando inclusive que essa é uma instituição pública, né? E que muitos museus são públicos, ou público não, enfim, mas estão abertos para todo mundo, né? Alguém quer pegar essa oportunidade? Sobre a questão da autoridade, é fato, né? Sentou numa mesa, pegou o microfone, falou com o palestrante, já cria uma relação de que quem está aqui, teoricamente, entende do assunto, né? Mas isso não é fato, no sentido de que você acabou de fazer uma pergunta que a gente vai ter que pensar, elaborar, responder, a autoridade se investe nesse momento. Bom, só eu acho o seguinte, a questão do público da arte contemporânea, que foi a discussão da mesa da quinta passada, que foi um pouco meu guia para pensar a densidade discursiva da arte hoje, para quem essa densidade está sendo elaborada, digamos assim, se ela é um fato, se ela é algo que se estabelece. Como é que a gente vai definir isso? Como é que a gente vai definir quem é o público da arte? Como é que a gente vai ficar demarcando como é mais democrático ou menos democrático? Diminuir a qualidade, digamos assim, a densidade, né? E, de novo, repetindo que densidade não quer dizer escrever empolado, difícil, complicado, como alguns escrevem. Densidade enquanto algo que você tem o que dizer e é contundente no que está dizendo sobre o objeto que você está trabalhando. Isso é densidade para mim, né? Diminuir isso para fazer com que a leitura da obra seja mais didática é ser democrático? Ou apostar na capacidade reflexiva de quem está lendo, né? Mesmo que tenha algum tipo de deficiência em relação a isso? Talvez seja um pouco mais democrático até do que... É um dilema clássico esse, né? Falar com quem e como. Falar com qualidade... Aliás, é um dilema que o CPC da Unis aplicou no Brasil nos anos 60. Falaremos de forma tosca e didática porque o povo, mil aspas, que é o povo discutido naquele âmbito, não compreende o discurso estético. Tá? Isso hoje em dia está provado que, se na época tinha alguma validade do ponto de vista da luta política daquele momento, hoje em dia isso não tem nenhum lugar. Por quê? Porque todos são produtores de discursos estéticos e todos têm a sua autoridade para falar porque recriam-se novos centros, desloca-se discussões de periferia. Óbvio que tudo, né, de um jeito ainda muito claudicante, mas é o que está acontecendo. Então, se você construir o seu discurso sobre a exposição daqui agora, publicar no seu blog e tiver 10 leitores que vão se sentir contemplados, digamos assim, ou atingidos pelo que você está dizendo sobre essa obra, você é um produtor de discurso com autoridade sobre isso, né? Agora, é óbvio, se você estiver na universidade, com pós-doutorado de teoria crítica da arte, sua legitimidade nos meios acadêmicos vai ser outra. E você vai entrar como plateia, assim como eu também entrarei, se for uma discussão sobre cinema, por exemplo, que eu não entendo. Eu vou ter que sentar na plateia e também levantar a mão e perguntar. Estou só tentando colocar que esse lugar que você está construindo é um lugar que hoje em dia ele tá em jogo, né? Ele está em diálogo, ele está em trânsito. Há uma legitimidade acadêmica, do meio, do sistema, que nem sempre é prazerosa, que graças a Deus a gente pode de fora dizer que a gente escreve por um prazer, que é o que nos guia realmente, mas também há esses novos espaços de legitimação de discurso sobre o objeto estético em geral. E que está sendo conquistado, e que está sendo construído, e que vai se chocar sim com os espaços que já estão constituídos. Eu acho que esse que é a dinâmica interessante de se pensar hoje, né? Para onde levar esse texto e para onde... E quem você quer que leia o seu texto e pense o que em relação à leitura do seu texto, né? Bom, mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta para a Laura e para o Fred, especialmente, fazendo um contraponto da densidade discursiva com a produção de obras do artista em si, e pegando uma citação, né, que o Fred falou do Kogarali,
sobre exposições que são cheias de textos, porque elas são concebidas verbalmente, né? Eu pergunto o seguinte: se a crescente especialização dos artistas, né, através de mestrados e doutorados e tal, que tem por base, ou muito, né, esse pensamento discursivo, se isso não cria um campo para a criação da obra em si, se isso não deixa um campo para a criação da obra em si, que acaba favorecendo ocupar as lacunas deixadas entre os textos, no lugar de uma potência primal, digamos assim, da própria obra. Eu entendi. Não, eu acho que isso tem algum impacto e tem algum, né, efeito visível, né? Acho que, mas eu não sei se seria no sentido de uma substituição ou de uma, enfim, acho que depende tanto de caso a caso, pode ser, né? Não sei se você falou o final da sua pergunta era de preencher as lacunas. Simplificando, se o discurso não acaba sendo primordial, deixando um espaço para a obra de apenas preencher esse espaço. Sim. Se esse discurso ele antecederia, né? Ele seria, a obra acabaria ilustrando, né? Não, com certeza, isso acontece não só nas artes visuais, na literatura também, né? Quer dizer, a obra a reboque, na verdade, quase ilustrando teorias que já, enfim, foram assimiladas. Então, né? Quer dizer, essa situação de retaguarda até muitas vezes das artes em geral em relação, né, ao pensamento teórico, enfim, acho que isso acontece, mas acontece em outras coisas também, né? Acontece também de você, enfim, você chegar, enfim, ter realmente uma experiência, eu acho que para a qual você ainda não tem os meios de pensar, né? Eu acho que não sei se é o fato dos artistas estarem se especializando, eu acho que sim, eu acho que faz sentido, assim, que o fato de estarem, né, assim, enfim, de alguma maneira se aproximando de um repertório mais conceitual, enfim, sobre, né, arte contemporânea, eu vejo isso que você está falando, eu particularmente vejo isso em alguns casos de acabar, enfim, é um risco, né, que se corre, não é que acho que também seja o fim do mundo, mas acho que também é esse problema que a gente está falando da ambição da crítica e da ambição artística, quer dizer, parece às vezes que teve uma baixa de ambição criativa em que o fato de você conseguir se adequar, né, enfim, criar uma forma que responde bem a uma teoria, por exemplo, os estudos culturais, assim, por exemplo, na literatura, você tem toda uma literatura que é praticamente, né, uma formalização ficcional de alguma coisa que já vem dada, assim, já é conhecida a priori, né, por vários textos e estudos culturais. Nas artes plásticas eu acho que é um pouco mais confuso, mais difícil, às vezes até de você ver, mas acho que dá para perceber, né? Eu acho até que outro dia a Marta Mestre do Man estava falando sobre isso, falando sobre, enfim, ver muitos portfólios de artistas jovens, onde você via, por um lado, alguns que articulam, né, uma proposta artística, mas quase que como um exercício criativo, e outros onde ela reconhecia alguma potência mais, assim, né, enfim, menos previsível, né? Então eu acho que isso pode ser uma resposta possível para uma certa previsibilidade, né? Quer dizer, para quem está dentro do meio, conhece um pouco essa crítica, esses textos, às vezes você se depara talvez com essa sensação mesmo que você está descrevendo, eu acho, não sei. Mas eu tendo a concordar. Falando rapidinho, né? Eu citei isso porque o Coqueralho, que ele está, né, dando agora com calma o contexto, que foi no final da minha fala ali, né? A gente estava numa reunião de trabalho que estava se pensando uma exposição dentro de um mega projeto maior e teria uma exposição de arte, ele estava lá para falar sobre isso. E o papo estava muito grande sobre questões bizantinas da exposição. E ele falou isso, ele falou, olha, às vezes a gente fica enfiando tanto pensamento antes da exposição, que a exposição vai ser um mero fruto, né, desse pensamento verbal. E na hora que a gente for fazer a exposição, o pensamento verbal que a gente teve não vai ser realizado nas obras. Eu vou ter que encher a parede de texto para explicar o que eu pensei sobre aquela exposição. Isso acontece muito hoje em dia, isso não é nenhum tipo de... É uma dinâmica, talvez, disso que você está falando, que eu concordo plenamente, né? Os artistas cada vez mais especializados em pós-graduação, que aprendem esses discursos densos sobre arte que a gente está falando aqui, e que são, de certa forma, impelidos, sem nenhuma inocência, claro, né,
a tentar dar uma resposta densa, né, a esses discursos. Isso acaba, às vezes, ficando no lugar do quê? Eu vou ter que fazer um texto para dar conta da densidade da obra, porque nem sempre, como a Marta falou, os portfólios, né, ou a obra do artista dá conta do que ele ou do que um outro, teoricamente, lê ou sugere para aquela obra. Então a fala do Coquerel foi mais isso, assim. Às vezes o curador hoje em dia está chegando com muita informação na cabeça dele, temática, recortes, citações, etc e tal, e que na hora de montar a exposição, e aí? Onde é que isso aparece? Tome texto. Tome texto e tome texto. Né? E textos que vão ficar falando mais da ideia do curador do que da obra em si. É uma reflexão de um artista, eu sou esposo de uma artista. Então não vejo esse problema, primeiro, como um problema, e sim como um desafio. Realmente o artista, se ele não pode ficar preso, o artista que é artista, ele se liberta. O Einstein dizia, como cientista, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Então o artista realmente não fica preso a esse academicismo sem liberdade. Se ele for artista, ele realmente rompe. E outra coisa que a gente pode refletir aí é essa complementaridade entre o denso e o leve. Eles são complementares, não opostos. Quer dizer, quanto mais, digamos, subjetivo é objetivo. Quanto mais leve, por ser leve, acaba sendo pesado. Essas reflexões aí que eu queria colocar e manter como desafio. Realmente, o academicista, o pessoal fica bem, perguntar a Santopeia, quando ele está andando com a terceira pé, o 10º, o 20º está fazendo o quê? Ela não anda mais. Se o artista ficar preso a esse tipo de discurso, ele não anda mais. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu achei assim muito interessante os 3 trabalhos, né? A gente vê como uma determinada frase, né, pode ser vista de maneiras tão assim diferentes e com uma consistência, né, em relação a cada apresentação, né? Mas eu já quando eu li assim essa frase, eu sou uma leiga, não sou artista, não sou crítica. O que eu pensei assim na arte, que eu pensei que se referia mais a uma arte mais contemporânea, e eu fiquei pensando assim na diferença que a gente vê assim na arte contemporânea daquela arte mais clássica, que você via aquele objeto e o que aquele objeto até te dava de prazer, né, de ver aquilo, gostar ou não gostar, era assim suficiente. E hoje, às vezes, quando você vai ao museu, você vê determinada obra e muitas vezes você não compreende aquilo. E se você vai, por exemplo, numa visita guiada dessas, que tem alguém falando sobre a exposição, que não deixa de ter, né, uma relação com essa questão discursiva, aí a pessoa explica, essa obra, o artista fez isso, por isso, e tal, e conta lá o que o artista disse daquela obra. E a gente vê que aquele discurso que está ali não é só um discurso que provém do olhar aquele objeto. Ele foi um discurso que foi dito por aquele artista, que às vezes, muitas vezes, só ele poderia ter dito aquilo daquela obra, e que, de alguma maneira, aquele discurso é complementar àquela obra. Assim, sem o discurso, você realmente parece que aquela obra está incompleta. E eu pensei que isso, assim, é que quisesse dizer dessa arte precisa ter essa densidade discursiva. E se quiser alguém comentar. A senhora me deixa muito feliz. Alguém quer comentar? Só falar que às vezes nem essa explicação o artista dá para o grupo que trabalha com né?
essa é a questão central de todo esse seminário, né? O lugar dessa arte contemporânea que precisa de todos esses aparatos ao redor dela, porque realmente, isso é duro falar, mas a fase do prazer pelo olhar acabou, né? Nesse sentido que a gente está falando desta mesa, essa relação imediata, prazerosa, é moderna, digamos assim, nem moderna, né? Pré-moderna, só que isso nesse sentido vai ficar cada vez mais distante do âmbito de uma discussão de arte contemporânea, né? Não, eu ia comentar só, eu achei impressionantemente bem resumida a sua fala da questão mesmo, de verdade. E só, o que eu fiquei pensando só é se a completude da obra de arte clássica antiga a qual a gente se refere é necessariamente verdadeira mesmo para nós ainda, ou se o nosso momento histórico contemporâneo também não torna a nossa relação com elas uma relação que também é marcada por uma certa incompletude, né? Porque, para dar um exemplo simples, né? Mas quando a gente vê as grandes obras do Renascimento, por exemplo, né? Elas estão cheias de signos que, para a maior parte de nós, para mim pelo menos, são dificílimos de serem decifrados. Signos de uma cultura religiosa que nós ignoramos em maior parte, de certas gestos, quer dizer, talvez seja uma ilusão, inclusive, a completude mesmo dessas obras. Então, talvez o problema ainda seja mais amplo nesse sentido. Uma das primeiras coisas que me disseram quando eu entrei no mestrado de História da Arte, nas aulas do século XVIII e XIX, era: leia a Bíblia. É porque o coelhinho no quadro significa a vitória do rei, que não sei quando caiu, não sei aonde. Né? A coruja significa o cara que morreu naquele dia. Perguntas mais? É verdade. Eu tenho uma pergunta, se a gente tiver. Eu queria voltar a isso, Pedro. Eu acho que a gente está a verdade, eu vou ser aqui um pouco duro como mediador. Vocês não responderam a minha pergunta, nenhum dos três. Qual a pergunta? Vou voltar a ela. Essa questão do discurso que você está falando, você está apontando muito corretamente que, do ponto de vista histórico, o discurso sempre, a relação entre o texto e o conhecimento verbal sempre esteve completamente imbricado com a produção plástica, disso não há dúvida, em vários níveis. Porém, algo aconteceu de interessante no século XVIII, e você tocou nisso ao falar de Kant e Hegel, que foi uma espécie de potencialização da produção plástica pelo discurso, que resultou naquilo que entendemos como engajamento político da arte, como a construção da modernidade, como um projeto teleológico em direção ao progresso, uma série de fenômenos que são característicos do 19 e 20 e que chegaram, essa onda arrebentou, né? Em algum momento, aliás, me lembro na primeira noite, a Brian Fair falou aqui sobre uma espécie de esvaziamento da virada de milênio, né? A expectativa toda de fim da história na década de 90 e a ressaca de não ter acabado. Ela falou sobre isso e é uma reflexão bastante interessante. Eu acho que a minha pergunta era um pouco voltada a isso. Não se existiu ou não uma relação entre discursividade e não discursividade, mas o fato que participamos durante 200 anos praticamente de um projeto em que a discursividade da arte se tornou era um projeto político e que isso agora está em xeque. Estamos num momento em que isso está em dúvida se é possível ou não continuar assim. Eu queria que vocês comentassem isso. Então, eu também vou ser provocador como resposta, né? Porque isso talvez possa ser também um pouco de anacronismo nosso, porque olhar para o passado com a coerência de que naquela época já tinha um projeto que relacionava estética e política é tentador. A gente sabe que existia, mas talvez no calor lá, né, no momento, né, das coisas, essas ligações foram feitas, se é que eu estou entendendo o que você está perguntando, essas ligações entre arte, discursividade,
né, sobre a arte e revoluções e questões políticas, essas ligações foram feitas numa série de situações específicas da Europa no século XIX ou XVIII, né, etc., que não sei se elas continuam sendo... A onda, não sei se ela estourou agora. Talvez para uma inglesa, né, que eu perguntei qual era a nacionalidade dela, talvez para uma europeia esse pensamento funcione. Né? A nossa onda ainda está... Eu não sei se já estourou há muito tempo, ou se ainda está para estourar, ou se está estourando agora. Eu não sei, eu acho que... Não sei se eu captei assim, a questão, mas eu não consigo olhar mais para o século XIX europeu, que a gente aprende tudo, que é sim a nossa formação intelectual, por causa dos nossos intelectuais do século XIX, que foram estudar lá, etc. Mas acho que para a gente, hoje em dia, pensar nosso momento, não sei, por isso que eu falo desses caras sempre, do Rancière, do Huberman, do Agamben, todas essas levas, essas sim são ondas que a gente vai recebendo, e que a gente, isso não é nem um discurso glauberiano aqui não, apesar de eu ter muita vontade de fazer às vezes, né, esses discursos, mas tentar pensar assim, a gente continua lendo esses caras, aplicando ipsiliter na nossa realidade, que é totalmente, ou de certa forma, bem mais complexa do que as deles, né, não complexa, bom, não vou entrar nessa. E a gente fica assim, será que, sei lá, cara, a gente fala muito pouco dos nossos críticos, das nossas leituras do século XIX, das nossas questões que são, não estou fazendo nenhum discurso nacionalista, repito, estou só pensando que às vezes essas reflexões que vêm, né, e também sou historiador nesse sentido e respeito, né, por isso que eu falei do anacronismo, acho que a gente às vezes vê muita coerência naquele momento porque houve durante 2 séculos organização desse pensamento daquele período, que chega até nós de um jeito totalmente formado, constituído, né. Não sei se eu fosse um cara daquela época se eu veria desse jeito, né, o que a gente está discutindo agora. Eu acho que eu fiz uma fala muito maluca e confusa sobre isso, mas fico às vezes desconfiado a gente ficar tentando ver uma onda que vem lá do século XVIII europeu vai estourar hoje aqui pra gente, né? Não sei. Não dá para recontextualizar? Trazer de lá para cá e recontextualizar? É o que a gente faz sempre. Uma observação, também acho que tem um corte, quando a Laura falou que quando a gente faz essa historicização dos discursos sobre a arte, a gente pode ir indo para trás, mas para mim realmente tem um ponto, e talvez seja realmente muito informado pelo romantismo, mas para mim de fato tem um ponto de transformação do que um teórico como Peter Zonde chamou de deslocamento das poéticas prescritivas para as poéticas que ele chama de filosóficas. Quer dizer, o discurso... digamos assim, a palavra deixou de ser... A palavra ganhou densidade discursiva e perdeu em normatividade prescritiva. Né? E nesse momento, então, se deu simultaneamente essa aliança, eu acho mesmo, entre arte e política muito íntima, mesmo quando ela não é explícita, né? Não é panfletária, não se trata disso. Mas como se houvesse uma espécie de confiança mútua e imbricada entre a discursividade e a visualidade, mesmo poética, como se uma e outra tivessem imbuídas, com todas as diferenças, inclusive da arte para o processo de modernização não artístico, né? Mas como se fosse de um projeto revolucionário da época moderna, que não acho que é ele todo, especialmente na dimensão estética, que é ele todo progressista teleológico. Né? Acho que a arte moderna tem uma relação ambivalente com a própria modernidade. Né? É uma relação assim, de uma filha rebelde em relação à própria modernidade. Então, como se a época moderna foi a época da crítica, a arte moderna é tão crítica que faz a crítica da própria época da crítica. E com isso é que eu acho que ela tem, talvez para nós, um interesse ainda depois de... Aí eu me arrisco em águas que eu tento evitar sempre, mas vou me arriscar a dizer. Depois que esse laço foi desfeito, que é o que me parece, da época contemporânea, que o modo pelo qual estavam enlaçadas estética e política num projeto revolucionário, que muitas vezes significava recuperar o antiquíssimo como forma de crítica do antigo, mas um projeto revolucionário, e me parece ter perdido, pelo menos, o seu caráter imperativo para nós. Nós não acho que nós respiremos mais exatamente esse ar.
tão pouco sei, entretanto, que ar nós respiramos agora. Né? Mas acho mesmo que isso, de alguma maneira, isso se desfez. Se isso que ficou, que me parece muito mais confuso, né? Se isso que ficou é bom ou ruim, é outra coisa. Não estou falando, que pena, perdemos, isso não é isso. Mas acho mesmo que alguma coisa disso se desfez nessa história. A gente poderia ficar aqui, mas aí é muito tateante isso. Eu queria voltar a isso, Pedro. Eu acho que a gente está a verdade, eu vou ser aqui um pouco duro como mediador. Vocês não responderam a minha pergunta, nenhum dos três. Qual a pergunta do Rafael? Vou voltar a ela. Essa questão do discurso que você está falando, você está apontando muito corretamente que, do ponto de vista histórico, o discurso sempre, a relação entre o texto e o conhecimento verbal sempre esteve completamente imbricado com a produção plástica, disso não há dúvida, em vários níveis. Porém, algo aconteceu de interessante no século XVIII, e você tocou nisso ao falar de Kant e Hegel, que foi uma espécie de potencialização da produção plástica pelo discurso, que resultou naquilo que entendemos como engajamento político da arte, como... Na verdade, bom, eu não sei porque, assim, acho que a gente agora vai começar um diálogo de surdos, porque eu falaria a partir, na verdade, do Foucault, das questões, enfim, que acho que dizem respeito a nós também pela herança construtivista, né, essas tensões entre imagem e texto, o momento em que, enfim, a palavra resplandece na poesia concreta, é uma afirmação do visual, é uma ladainha que, por exemplo, na poesia, isso ainda é recuperado como um discurso, né, para historicizar a história da poesia, né, seria a história de uma antinomia entre uma vertente verbalista e uma visualista, teria ganho a verbalista, enfim, isso é um argumento fraco, mas enfim, mas ele é sintomático, eu acho que de uma visão dessas relações, né, quer dizer, a poesia concreta, ela efetivamente abriu, né, ela expandiu, né, a própria ideia de poesia, ela, enfim, deu, né, enfim, toda uma atenção a esse caráter visual reprimido, né, na nossa cultura ocidental, né, o caráter visual da escrita. Mas, enfim, eu retomaria, na verdade, a discussão a partir aí desse ponto enfim, que o Foucault vai abrir uma possibilidade de repensar essas distribuições para um momento contemporâneo onde eu acho que o que se tem, na verdade, quer dizer, não dá mais para afirmar que você consiga ter uma experiência do puramente visual e nem uma experiência do puramente verbal. Eu acho que essa é um pouco esse é o nosso ar, eu acho, assim, por pior que ele seja, ou melhor que ele seja, enfim. Mas acho que a condição é um pouco assim, ela é meio aflitiva enfim, né, um pouco eu assim, acho que é a questão que o Beckett coloca, que parece fácil, virou, né, um mote de internet, mas se você pensa nela, ela é absolutamente sufocante, né, quer dizer, você não tem nada a expressar, nem os meios de expressar, mas uma necessidade de expressar. Então, eu acho que por isso é meu problema com a coisa do prazer, né, porque eu acho que é dessa resistência, né, enfim, que está imposta, que eu não acho que é uma afirmação, assim, eu acho que é aquela história, não tem tela em branco, não tem página em branco, enfim, é tentar conseguir um espacinho aqui onde está tudo, parece que já está tudo preenchido para fazer alguma coisa que talvez não sirva para nada nem para ninguém. Eu acho que, assim, enfim, não é para um espectador específico, mas, enfim, conseguir ainda querer fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que esse é o ar que respiramos. Bom, infelizmente, temos que encerrar a discussão por causa do tempo. Eu queria agradecer novamente ao Fred, ao Pedro, à Laura, agradecer a todos que passaram por essa mesa nessas últimas 2 semanas, agradecer a vocês, agradecer ao Rafael, que organizou comigo, agradecer muito a Automática, que, enfim, fez de tudo um pouco por esse seminário. Isso. Cuidado. Sim, muito obrigado, boa noite.